Porto, Praça da Liberdade, antigo Palácio dos Carrancas e antigo convento de Santo António da cidade. Nasceu Pedro de Alcântara, por morte do seu irmão mais velho. Foi Duque de Bragança e Príncipe herdeiro de Dom João VI. Imperador aclamado do Brasil, regressou a Portugal para garantir que a coroa não seria usurpada à sua filha, Dona Maria da Glória. Guerreou com as tropas do seu irmão mais novo, Dom Miguel, que, sem aviso, furara o acordo que tinha firmado com ele, Dom Pedro, e se declarara rei de Portugal. Dom Miguel representava os que queriam prolongar em Portugal a monarquia absolutista. Dom Pedro IV ficou para a história com o cognome de Rei Soldado e foi de facto pela força das armas que conseguiu que Portugal fosse governado pela herdeira legítima do trono e abraçasse um novo regime. Uma monarquia, sim, mas com um parlamento representativo e uma carta constitucional. Dom Pedro IV foi o instaurador do Estado moderno em Portugal. Celebrado como corajoso e intrépido e vilipendiado como inculto, leviano e traidor, Dom Pedro IV, o do grito do Ipiranga, foi afinal um liberal que decretou a obrigatoriedade do ensino primário, fundou uma das primeiras bibliotecas públicas do país na cidade a que doou o seu coração, a cidade do Porto, e criou o primeiro museu de arte em Portugal de acesso universal. Vai querer saber mais? Venha connosco nesta visita guiada. Senhor professor Eugênio dos Santos, biógrafo de Dom Pedro IV, marcámos encontro aqui, precisamente junto da estátua a Dom Pedro IV, que a cidade do Porto lhe dedicou cerca de 30 anos depois dele morrer, novíssimo de resto. Sim, a cidade do Porto viveu muitos momentos complicados ao longo dos tempos. Mas o cerco da cidade do Porto, de julho de 32 a agosto de 33, foi provavelmente o momento mais difícil que a cidade viveu. Só para ter uma ideia, para além das doenças, cólera e outras que eram características em sociedades fechadas nestas circunstâncias, a cidade, em determinado momento, cercada por todos os lados, não tinha nem sequer lenha. E foram praticamente derrubadas todas as árvores. A cidade viveu durante um ano, 13 meses melhor, viveu absolutamente uma situação de penúria, de carência, mas não desistiu. E resistiu fortemente, bravamente, ao ímpeto dos absolutistas, dos miguelistas. A sociedade portuguesa estava completamente dividida. Dividida não apenas em grupos, mas dividida inclusive em famílias. Almeida Garrett era daqui do Porto. E dentro da família, o irmão mais velho era um realista estorrado, como se dizia. Um absolutista estorrado, Alexandre Garrett.
E Almeida Garrett, o escritor, era um liberal. Portanto, as famílias estavam partidas completamente. Ninguém sabia qual seria o futuro mais ou menos próximo. Quando Dom Pedro entrou com soldados da causa liberal, muitos deles estrangeiros, eram um número relativamente reduzido, eles tinham consciência disso. Eram cerca de 10% do exército em guerra, em pé de guerra, das tropas miguelistas, ou seja, dos absolutistas. Quando eles entraram, o entusiasmo não foi por aí além. E Dom Pedro ficou um pouco receoso, mas depois, com a sua capacidade de mobilização no vulgo da cidade, aderiu à causa. Era uma causa de vida ou morte. Dom Pedro tinha claramente a noção de que ou escapava com honra e punha em prática aquilo que era o seu ideal por excelência, de impor o regime liberal. Eu sugeria, Sr. Professor, que recuássemos 13 anos 1820. até 1820 para percebermos bem a sequência de acontecimentos que, a partir de 1820, precisamente, foi uma sequência vertiginosa. Em 1820 aconteceu na cidade do Porto a Revolução Liberal. Onde é que estava Dom Pedro IV, filho de Dom João VI, nessa altura? No Rio de Janeiro, como estava toda a família real. Porquê? Por causa das invasões francesas. A saída da família real estava perfeitamente pensada. Tanto e tudo preparado. Portanto, não foi uma fuga no sentido de dizer, bom, acobardoou-se, fugiu, teve medo. Não. Foi uma estratégia de saída, uma corte inteira, um governo inteiro, mantinha a liberdade total de movimentos. Por outro lado, a legitimidade completa, ou seja, a diplomacia continuava a reunir-se, a ser respeitada, a dispersar-se por onde era necessário. Portanto, Dom João VI teve um papel importante, evidentemente tutelado pela Inglaterra. A Inglaterra não podia deixar que acontecesse aqui, nesta parte do território da Península Ibérica, o que tinha acontecido com Espanha. Porque aí Napoleão reinava em absoluto, aprisionou a família espanhola, levou-a para Baiona e obrigava a assinar aquilo que entendesse. Ora, aqui era exatamente o contrário. Quando Dom João VI, em 1815, numa perspectiva, aliás, muito bem pensada, declarou o Reino Unido de Portugal, Brasília e Algarves, isso significava que a capacidade negocial de Portugal saía enormemente aumentada. Em 1820, Portugal estava numa situação tremenda. Primeiro, uma situação psicológica insustentável. Qual? Era uma colónia da sua antiga colónia. Exatamente. A família real tinha ido para lá, instalou-se no Rio de Janeiro, a princípio com muitas dificuldades, mas depois acomodou-se, habituou-se inclusive ao clima. Dom João VI gostava do calor, gostava de ir até à beira-mar, pronto. E a partir daí esqueceu-se, parece, pelo menos entre aspas, esqueceu-se de Portugal continental, de Portugal europeu. Da metrópole, Da metrópole, exatamente. E, portanto, transformou esta região numa espécie de colónia. Para além disso, depois das invasões napoleónicas, expulsos os franceses, o Congresso de Viena, etc., nós tínhamos um general inglês, Beresford, aqui a comandar os exércitos. Ou seja, o exército português sentia-se tutelado. Humilhado. Exatamente. E humilhado mesmo, exatamente pelo superior comando que fazia o que muito bem entendia, etc. Havia um outro perigo iminente, que era Portugal ser anexado à Espanha. Porquê? Porque em janeiro de 1820 tinha havido uma revolução liberal. O objetivo era exatamente atrair todos os territórios ao controle de um centro em Espanha, a partir de um governo liberal. E os portugueses sentiram-se... Agora, cercados por todos os nós estamos perto de voltar a ser anexados à Espanha. Ora, o Sinédrio é um grupo de jovens juristas, sobretudo, e comerciantes, mas sobretudo juristas, que se junta para quê? Para discutir a situação do país. E que diz, bom, nós temos que movimentar os espíritos, isto não pode ficar assim e, portanto, nós temos que fazer alguma coisa para que a situação mude. Ou seja, para que a pátria se regenere. E era assim que se chamava. Era a regeneração da pátria, através de uma Constituição. Porquê? Porque isso já era uma prática corrente nos países, inclusive em Espanha, aqui ao lado. E, portanto, por que não? Por que não? E Napoleão abusou, por isso foi apeado. Mas a semente ficou no ar. E, portanto, a situação tinha mudado ao nível daquilo que nós chamamos a civilização ocidental, inclusive com as independências que se foram proclamando. A independência dos Estados Unidos da América,
Atenção, vem na sequência do iluminismo. As independências dos países da América do Sul, da América Espanhola. O Brasil era mesmo a única exceção. Porquê? Porque era a sede da monarquia. Não se podia revoltar contra a monarquia, uma vez que a monarquia estava lá, a sede estava lá e o rei estava lá. Fora disso, teria sido engolido e ter-se-ia eventualmente partido. Uma das grandes razões para que o Brasil tenha a imensidão que ainda tem e a unidade que, apesar das diferenças, mantém, é exatamente ter sido sede da monarquia. E, portanto, ter sido sede de um governo legítimo que ninguém contestava. Em 1820 foi uma revolução proclamada aqui no Porto. As pessoas acederam e, portanto, bem-se bem, é preciso nomear um governo provisório enquanto isto ocorre, porque havia uma regência em Lisboa na qual as pessoas não tinham confiança, exatamente porque estava dominada pelo senhor Beresford, que no entretanto tinha ido ao Brasil, porque entendia que havia aqui perigos latentes. Ele tinha conhecimento de que havia clubes, havia grupos a discutir a sua autoridade, etc, etc, e ele vai tentar reforçar o seu poder por um lado e dizer também ao Dom João VI, olha, eu estou de partida que eu fui nomeado governador de Gerson e vou-me embora, portanto, como é que vai ser? E é exatamente nessas circunstâncias que o Norte apoia toda a Revolução, vão comunicar, mandam o Sá Nogueira, o futuro Sá da Bandeira, mandam levar a notícia até Coimbra e de Coimbra para Lisboa. Em outubro, Lisboa rende-se, não tem outra solução. Como é que Dom João VI vai reagir a isto tudo? Ele está no Brasil, juntamente com a família real. Primeiro, a notícia demora a chegar. Mas vão chegando umas notícias por aqui e por acolá, mas alguns boatos, designadamente de barcos comerciais ingleses ou não sei o quê, que por lá passavam. Mas ele tem conhecimento direto do que estava a ocorrer só em outubro. Fica aflito e diz, o que é que eu vou fazer? E agora? E agora resolve ouvir os seus conselheiros. O Duque de Palmela, e depois um jurista muito reputado e muito respeitado, que tinha sido presidente do Tribunal Superior, que era Tomás António de Vila Nova, Portugal. E eles diziam duas coisas completamente diferentes. Um dizia, bom, você, olha, é a revolução, é preciso aceitá-la, o senhor tem que se submeter a ela, etc, pura e simplesmente. E tem uma solução, manda o seu filho para lá, para tomar conta do que está a ocorrer. O seu filho, Pedro. O outro, Tomás António de Vila Nova, dizia ao rei, não se preocupe, isso é uma cambada de tipos que não sabem o que andam a fazer, deixe correr um tempo que eles vão voltar atrás. Eles vão ver que se meteram-se numa atrapalhada e tal, isso vai voltar atrás e você deixe correr, deixe andar. Dom João VI, como é? Vou eu ou vai o meu filho? Qual de nós é que vai partir? Porque um tem que ficar, é um Reino Unido, um tem que estar aqui, a corte está aqui, e um outro tem que ir. E para Portugal, para quê? Para tomar a dianteira. A dianteira de quê? Das cortes. E, simultaneamente, da legitimidade monárquica. Da coroa, claro. Da legitimidade monárquica continua a ir. Quem é que vai? Vou eu ou vai ele? O filho, Dom Pedro, ia sabendo dos mecanismos paralelos da corte, não diretamente pelo pai, que tinha receio de lhe dizer as coisas em direto, porque não confiava muito nele. Sabia que ele tinha ideias avançadas, isso era óbvio, por isso mesmo tinha algumas reservas. E se eles o aclamam rei? E se eles, quando ele chegar, se os liberais, se os constituintes o aclamam como rei, o que é que eu faço? Portanto, Dom João VI estava temeroso. Foi encostado às cordas. Não tinha nenhuma outra solução que não fosse vir. E ele vem e deixa o filho mais velho, então, no Brasil, como regente. Dom Pedro. E é nesse momento que as cortes dizem, não, esse rapaz que anda para aí a fazer muitas coisas, dizem isto, dizem aquilo, e tal, nós não sabemos, ele que venha para cá, que nós queremos ver como é. E Dom Pedro diz, aí é que ele diz, não vou, vocês mandam, mas eu não vou, eu fico. E fico aqui. E a partir de agora, eu sou regente. E é exatamente o chamado, como se diz no Brasil, o dia da ficada, que marca o ponto zero da preparação da independência do Brasil. A partir de agora, tudo vai ser diferente. Porque os interesses já não coincidem, as perspectivas de um lado e do outro são diversas, portanto, as cortes querem que o Brasil, inclusive do ponto de vista jurídico, administrativo, militar, etc., volte à antiga condição. Eles não aceitam, até porque à sua volta eram tudo repúblicas. E, portanto, se são todos independentes, por que é que nós, brasileiros, não havemos de ser? Ora, vamos a isto, vamos preparar. E foi exatamente entre 1821 e 22 que este salto qualitativo se preparou.
em 1821, está uma Constituição a ser discutida em Portugal e você, rei Dom João VI, vai ter que aderir. Mas eu não sei que Constituição é essa. Não interessa. Seja ela qual for, o senhor vai ter que se submeter a ela. Ora, é neste momento, no momento de tensão permanente, que aparece o filho em força e vai dizer aos revolucionários brasileiros: o meu pai vai aderir à Constituição portuguesa que está a fazer-se. Então que a jure. Ele não queria jurar, mas enfim, acabou por depois ter que jurar. As pessoas perceberam claramente que havia duas posturas muito diferentes. Uma de Dom João VI e a outra de Dom Pedro, o filho. Dom Pedro, numa carta que escreve aos brasileiros, ele diz: eu sou brasileiro. Foi aí que eu me fiz gente. Foi aí que eu cresci, que eu conheci o mundo, que eu constituí família. Foi aí que eu participei na vida ativa. E o ato simbólico foi no Ipiranga dizer: bom, independência. Porque é que ele não é proclamado rei e é proclamado imperador? Porque o rei era o pai que estava vivo. E se o pai estava vivo e era rei, ele teria que usurpar, podemos dizer assim, um cargo que não lhe pertencia enquanto o pai não morresse. E o pai havia morrer em 1826, mas não tinha morrer, era vivo, portanto ele não podia fazer. Imperador é um título e ele é aclamado. Não se cede por direito hereditário, mas por aclamação geral dos povos, e depois é sagrado, etc. Portanto, a partir de 22 de setembro de 1822, o Brasil é um império. E é um império à parte. Sr. Professor, sugiro que nos conte as circunstâncias que conduziram a que Dom Pedro tenha embarcado no Rio de Janeiro e desembarcado primeiro nos Açores e depois aqui na cidade do Porto, em 1831. Sugiro que nos conte essa fase da história no antigo Palácio dos Carrancas, a casa onde Dom Pedro IV se alojou quando chegou aqui à cidade do Porto. Senhor Professor, estamos aqui no antigo Palácio dos Carrancas, Exatamente. onde se instalou Dom Pedro IV em 1832, quando desembarcou aqui ao pé do Porto com as suas tropas. Dom Pedro proclamou a independência do Brasil com o grito de Ipiranga em 7 de setembro de 1822. E a partir daí, em princípio, ter-se-ia desligado daquilo que era os direitos à sua coroa como sucessor de Dom João VI em Portugal. Contudo, Dom João VI, numa convivência difícil entre as exigências dos constituintes, que começaram as cortes em 1821, e a própria família real, porque a Carlota Joaquina, sua mulher, e o seu filho Dom Miguel não estavam nada de acordo com o constitucionalismo. Eles eram preferencialmente absolutistas. Ora, Dom João VI passou por algumas dificuldades, aquilo que nós conhecemos assim de uma forma geral como a chamada abrilada e vilafrancada, ou seja, umas tentativas de reversão do regime, de recuperação do regime absolutista. Bom, essas tentativas foram abortadas, na verdade, e Dom Miguel teve que se ausentar. E foi para fora, foi para Viena, para a Áustria. E Dom João VI ficou, mas enfim, levou o seu mandato até à morte, que ocorreu em 1826. Quando ele morreu, repôs-se o problema da sucessão. Já Dom Pedro IV, retomando Dom Pedro IV, era imperador do Brasil há 4 anos. 4 anos, exatamente. E o que ocorreu é que o rei natural era o próprio Dom Pedro. Sendo imperador do Brasil, encontrou uma solução absolutamente engenhosa. Aliás, ele ouviu os seus conselheiros. Isto normalmente nunca se diz em Portugal, mas a verdade é que ele reuniu um Conselho de Estado e perguntou-lhes: o que é que eu devo fazer? Juntar as duas coroas na mesma cabeça? Ou
optar por uma. E os conselheiros disseram mais ou menos isto. Isto é uma história muito curiosa. Disseram mais ou menos isto. Não há nada que impeça, porque nenhuma legislação sobre isso existe. Portanto, o senhor terá direito às duas coroas. Só que não é aconselhável. Primeiro, porque estão a muita distância um reino do outro. E, em segundo lugar, porque são problemas muito diferenciados. E então, Dom Pedro encontrou uma solução engenhosa, que era prometer a sua filha de 7 anos, Maria da Glória, em casamento ao tio... O irmão dele? Ao tio Dom Miguel, seu irmão, que estava em Viena, exilado, para onde tinha ido, desde que ele se comprometesse a respeitar o regime constitucional, etc. E, portanto, ele seria rei consorte quando casasse. Sim, senhor, o Dom Miguel aceitou a proposta, assinou o acordo e, a partir de então, o problema estaria resolvido. Só que, logo a seguir, isto ocorreu em 1826, mas logo a partir de 1827, 28, Dom Miguel começou a pensar que quem tinha verdadeiramente direito à coroa era ele. Uma vez que o outro se tinha desnaturalizado ao tornar-se imperador do Brasil, e então pretendeu recuperar o país, mas a partir da perspectiva absolutista. E a partir de 1828 ele rasga o acordo com o irmão. E a futura rainha, Dona Maria II, tinha partido do Brasil para ir receber a última educação a Viena da Áustria, porque era a corte europeia por excelência, ainda por cima, a sua mãe, a Imperatriz Leopoldina, era procedente dessa corte, portanto ela ia para a casa do avô e dos tios receber a última educação, onde estava Dom Miguel. E o Marquês de Barbacena, que a trazia de barco, quando chegou ao Mediterrâneo, soube o que é que se tinha passado, que Dom Miguel tinha rasgado o acordo, pretendia a monarquia absoluta e disse, bom, então a rainha não pode ir para lá. Claro. Fez meia volta e levou-a para... Corria risco, até de vida. Claro. Fez meia volta e levou-a para a Inglaterra, para Londres. Logo a seguir, em 1830, foi proclamada em França uma monarquia constitucional, a monarquia de Luís Filipe, que era um liberal com quem os liberais portugueses estavam muito mais à vontade. Então a rainha vem para a França e o pai, Dom Pedro, que estava a acompanhar todas essas peripécias, abdica da coroa no seu filho, com 5 anos, da coroa imperial do Brasil, e vem recuperar a coroa de sua filha. Portanto, ele atravessa o Atlântico para quê? À procura, é uma das coisas que eu gosto de dizer, à procura da honra perdida. E a honra era exatamente honrar os compromissos que tinham sido assumidos. Atravessa o Atlântico e vem instalar-se onde? Em França. Passa pela Inglaterra e depois vem instalar-se em França à procura de encontrar um exército, porque a partir de 1828 Dom Miguel instaura em Portugal um regime de monarquia absoluta de terror, aqui a famosa Alçada do Porto de 1828, que deu origem aos chamados mártires da liberdade. Foram julgados e condenados à morte, executados na praça pública, junto ao lugar onde estivemos hoje, perto da estátua de Dom Pedro, os chamados mártires da pátria, o que foi um regime de terror. Ora bem, e então, a partir dessa altura, só veio mesmo uma solução, que era reconquistar pela força aquilo que tinha sido usurpado, que tinha sido um perjúrio, isto é, não cumprir o que estava... E foi isso que ele veio fazer. Atravessou o Atlântico, dirigiu-se, em primeiro lugar, aos exilados políticos que tinham fugido do regime de Dom Miguel e que tinham ido para onde? Para Plymouth, para a Inglaterra ou para a França. E juntou toda essa gente, preparou um exército e o território onde o absolutismo nunca se tinha instalado foi nos Açores. Então, Dom Pedro parte de Belle-Île, vai aos Açores, junta-se aos liberais, prepara-se para quê? Para uma guerra absolutamente desigual. O que é que eles tinham? Coragem, engenho e força anímica, que provavelmente os absolutistas não tinham tanto. Tinham um exército de cerca de 80 mil homens, eles cerca de 7.500, era cerca de 10%. Só que tinham chefes, gente engenhosa, nova e versátil, coisa que os outros não tinham. Podemos dizer assim, os generais eram daqueles generais tradicionais, cada um com a sua esfera de influência, e então eles vêm e fazem um golpe de surpresa. Em vez de desembarcar em Lisboa, onde os absolutistas os esperavam, vêm mais para norte.
o exército absolutista não estava nada à espera disso. Estava à espera deles na capital. Em segundo lugar, não desembarcam mesmo diretamente no Porto, mas vão ainda mais para norte. Para quê? Para uma praia até então desconhecida, em 8 de julho de 1832. E a partir daí, então, eles entram na cidade. Ainda houve algumas escaramuças e tal, mas eles depois entraram com relativa facilidade. O Dom Pedro vinha a contar com um apoio maior. Porquê? Porque uma parte da nobreza tinha fugido. Uma parte da nobreza, e nobreza e enfim, dos burgueses, dos mercadores. As pessoas, nessa época, não tinham propriamente fontes de informação, podemos dizer assim, independentes, seguras. Portanto, estavam um pouco à mercê das notícias que iam chegando daqui, e dali e de além. Era muito incerto o futuro. Exatamente. E tiveram medo que os liberais eram acusados de cometer muitos crimes, isto, aquilo, serem maçons, de isto, mais daquilo. Portanto, tudo isso. E as pessoas tinham receio e, portanto, receberam-nos, a princípio, com alguma frieza, mas depois começaram a perceber que, afinal, o Dom Pedro, logo na proclamação que faz, diz: meus caros soldados, nós vimos regenerar a pátria. O que é que nós vimos fazer? Não vimos trazer a guerra a ninguém. Não admitimos é que nos façam a guerra a nós, que trazemos os bons princípios. E são os princípios de quê? São os princípios das monarquias avançadas, os princípios do futuro. Onde é que se instala Dom Pedro? O quartel-general. Ele traz o seu Estado-Maior. Onde é que se instala? Exatamente neste palácio. Este palácio, que era o tal Palácio dos Morais e Castro, que tinha sido uma residência, podemos dizer assim, senhorial, de gente de negócios de ouro e prata, e, portanto, ele instala-se aqui porque era mesmo um lugar que já tinha tradição de chefes militares. Aqui tinha estado o comandante da segunda invasão francesa, o Soult, aqui estava instalado o general Beresford, Wellington e depois Beresford, e portanto, era um espaço nobre. É a partir daqui que Dom Pedro começa por dirigir as operações. Só que, apesar de tudo, começaram naturalmente os bombardeamentos do lado de lá do rio, porque os absolutistas instalaram-se do lado de Gaia. Foi preciso desalojá-los da Serra do Pilar com um golpe de audácia por um famoso tenente-coronel, João Schwalbach, que, de repente, sem que eles contassem, fez um assalto à Serra do Pilar e conseguiu entrar. E a partir daí os liberais nunca mais perderam a Serra do Pilar, porque era o miradouro e é o lugar preferencial para fazer cair as bombardas sobre a cidade. Os conselheiros militares tiveram receio que esta fosse uma zona difícil de proteger, de defender. E, portanto, aconselharam Dom Pedro, depois de ter estado aqui 4 meses, a ir para uma rua aqui anexa, a Rua de Sanfeita, para o tal Palacete dos Faria, para onde Dom Pedro se deslocou a partir do 4º mês da estadia no Porto e fez o seu quartel-general. A partir daí, ele visitava praticamente todos os dias as trincheiras. Dom Pedro era frugal, comia pouco, bebia pouco e dormia relativamente pouco, por isso é que se gastou muito depressa. Morreu tão cedo. Tão cedo, sem ter chegado aos 36 anos, com 35, quase 36, mas não chegou a fazê-los. E, portanto, Dom Pedro, desse ponto de vista, era um homem corajoso. O grande problema depois foi saber, bom, estamos aqui cercados, e agora? E agora o que é que vamos fazer? Os liberais começaram a fazer tentativas de sair, furar o cerco que lhes tinha sido feito. Primeiro em direção a Penafiel, depois onde não foram propriamente bem sucedidos, depois tiveram o primeiro desaire chamado a Ponte Ferreira, que era ali a caminho de Valongo, onde eles sofreram uma pequena derrota, mas depois regressaram à cidade, fortificaram nos pontos sensíveis da cidade, desde a Foz até Campanhã, até ao Rio Douro, e a partir de então estavam os dois exércitos frente a frente. Era depois uma questão de audácia, de, podemos dizer, tática militar e ao mesmo tempo de coragem, de força. Os liberais não tinham nada a perder. Tinham tudo a ganhar. Pois tinham tudo a ganhar, porque se perdessem, perdiam tudo, inclusive perdiam uma vida, muito provavelmente. E, portanto, era necessário verdadeiramente avançar. E foi o que eles fizeram. A primeira grande vitória, digamos, em relação ao Cerco do Porto foi numa rua que passou a chamar-se daí em diante Rua do Heroísmo, onde está atualmente o Museu Militar. A vitória foi muito difícil por várias razões. Em primeiro lugar, porque a cidade estava exaurida. A resistência fez-se como quase corpo a corpo. E aí sim, aí o Dom Pedro percebeu que o povo
miúdo, arreia miúda, que o povo, nós podemos dizer, pouco qualificado, etc., o acompanhou e percebeu o que é que estava em causa. Em que qualidade É que ele vem. é que ele vem, é que ele aporta ao território português? Em rigor, é que ele aporta aos Açores e depois a Portugal continental? Em que qualidade? Ele tinha abdicado na filha, Exatamente. que era a rainha. Mas ele vem, a rainha menor, quando ele morreu, ela tinha 15 anos de idade e foi feita maior por decisão das cortes. Antes de morrer, foi uma das grandes alegrias que ele teve. Vem não como rei, já, porque tinha abdicado, não como imperador, porque não podia ser, vem na qualidade de duque. Duque de Bragança. De Bragança, exatamente, e como tutor da filha. E é nessa condição que ele vem. Ora, foi nesse momento que ele sentiu o apoio da cidade. A cidade do Porto sempre teve algumas reservas relativamente à capital. Sentiu-se sempre secundarizada. Tudo o que era mais relevante, de mais destaque, etc., isso ocorria em Lisboa. O Porto era, como ainda durante muitos tempos continuou a ser, a cidade dos negócios, a cidade da dedicação às causas. E, portanto, era mais fácil aqui, junto da população em geral, ir explicando e fazer com que estas populações fossem aderindo. E foi o que ocorreu. As forças absolutistas entraram em desânimo. 24 de julho é a data simbólica da entrada definitiva das tropas liberais em Lisboa. Dom Miguel e Dom Pedro, ou Dom Pedro e Dom Miguel. Como é que é possível que dois irmãos tenham chegado a ser inimigos mortais? Sendo filhos do mesmo pai, da mesma mãe, querendo em princípio, teoricamente pelo menos, o bem do seu povo, porque é que um e outro enveredam por caminhos chocando-se entre si. É verdade. Porquê? Em primeiro lugar, porque Dom Pedro, a partir de um determinado momento, ninguém sabe exatamente quando nem como, mas sobretudo parece que desde que casou, ele casou em 1817 por procuração, mas depois de facto encontrou-se lá com a Imperatriz Leopoldina a partir de 1818, e a partir daí ele passou a ser um leitor. Ele que era um melómano, músico, que tocava muitas coisas, enfim, que era um cavaleiro, que era um homem muito virado para as atividades físicas, para o exterior, etc. Nunca se distinguiu como estudioso. Mas é um tipo inteligente. Não teve nunca, nem professores em condições. E a educação dele foi muito frágil, não é? Foi exatamente pelo ambiente familiar em que ele viveu. Uma família completamente desunida. O pai e a mãe, com perspectivas políticas muito diferenciadas. Embora ele tivesse tido dois grandes professores, eu julgo que aqui é que está o segredo, podemos dizer assim, da abertura de Dom Pedro ao mundo. Ele teve um primeiro professor, quando ele tinha 5 anos de idade. Ainda em que é luz? Exatamente. Era um senhor que era professor da Universidade de Coimbra, que tinha sido jesuíta, por sinal, mas que era um homem de ciência e muito aberto, exatamente por ser um homem de ciência, era um astrónomo e um matemático, o doutor José Monteiro da Rocha. Era vice-reitor da Universidade de Coimbra. E ele acompanhou o Dom Pedro de uma forma magistral. Dom Pedro é separado desse primeiro professor, excelente professor, quando tem 9 anos. Claro, exatamente. Mas não deixa de estar sensibilizado. Não, com certeza, não estou a desvalorizar essa primeira formação, mas quer dizer, muito caminho haveria pela frente. No Brasil encontrou um outro bom professor que, no entretanto, morreu. O Dom Pedro percebeu que não tinha tido uma educação de base sequencial, mas teve professor de inglês, professores de francês, professores que, no entretanto, eram homens de ideias muito mais abertas do que parece. Apesar da família real ter sido forçada, se quiser, a sair do país nestas circunstâncias pelas tropas napoleónicas, ele tinha uma grande admiração por Napoleão. Primeiro, como gênio militar, de que Dom Pedro tinha uma espécie de nostalgia permanente. Ele via-se como militar. Ele correspondeu-se com
um autor que era dos mais famosos da época, que eram Henri Benjamin Constant, Rousseau, Voltaire, que eu não sei se leu exatamente no original agora, que ele sabia quais eram as teorias por ele defendidas e que aderiu a elas. Aliás, é a própria mulher que, com algum escândalo, a imperatriz Leopoldina, que com algum escândalo diz ao pai: olha que o meu marido, ao contrário do que eu imaginava, o meu sogro é todo tradicional e o meu marido não, é exatamente, alinha pelas novas ideias. E as novas ideias eram estas. Portanto, monarquia constitucional. exatamente. E Dom Miguel? O Dom Miguel era alguém extremamente ligado à mãe. A mãe era absolutamente avessa às aberturas liberais. Ora, Dom Miguel era a cara da mãe. Acompanha a mãe. É o filho que ela protege e é o filho que ela quer que lhe suceda. Vamos até à Biblioteca Pública Municipal do Porto terminar a nossa conversa. Biblioteca Pública fundada por Dom Pedro IV. Exatamente. Porque a sua preocupação maior era exatamente combater a ignorância. Senhor professor Eugênio dos Santos, em 1833 corria a Guerra Civil, uma guerra fratricida, tremenda. Dom Pedro IV cria a primeira biblioteca pública do Porto, a Real Biblioteca, cujo espólio original vem dar origem a esta biblioteca que hoje vemos, a Biblioteca Pública Municipal do Porto. Se calhar está na altura de revermos a imagem de Dom Pedro IV, que ficou de facto no imaginário popular como um bocadinho estróina. Como um jovem aguerrido, cheio de vitalidade, é natural que tivesse cometido alguns excessos. Provavelmente exagerou em alguns domínios. Noutros, não. Bem pelo contrário. Ele teve consciência de que a sua formação no período-chave não tinha sido aquela que se exige de um futuro monarca. E, portanto, um dos seus cavalos de batalha, se assim podemos falar, foi justamente acautelar a educação dos seus filhos. Todos. E teve muitos. Mas, designadamente, quantos filhos teve o Dom Pedro IV? Não resisto. 31. Que se saiba. Dos que estão contados, 31. É provável que existisse mais alguma coisa. Mas em relação a esta biblioteca, não se tratava da educação dos filhos. Eram dos filhos em sentido lato. E a sua filha passou à história também como a educadora, com alguma razão. Primeiro, Dona Maria II. Dona Maria II. Teve muitos filhos, mas educou-os primorosamente. Aliás, Dom Pedro teve o cuidado de, a esses dois que foram entronizados em vida dele e nas cartas, saudosas, aliás, que ele lhes dirige, que é fantástico para a época. O tempo em que os reis governavam por serem apenas filhos de rei terminou. Agora é preciso não só ter esse requisito, sobretudo saber governar. E para saber é preciso combater a ignorância. Portanto, é obrigatório estudar. Para o seu filho escolheu o homem provavelmente melhor preparado, patriarca da independência do Brasil, José Bonifácio, que o educou primorosamente. Ele é, desse ponto de vista, é exigentíssimo. Portanto, a criação de uma biblioteca como esta não me surpreende rigorosamente. O bispo do Porto, Dom João de Magalhães e Avelar, à entrada do Exército Libertador, com medo, retirou-se para a sua quinta de, julgo que é Arneiroz, Lamego, e deixou uma biblioteca espantosa.
para a época. Ele era um grande bibliófilo, era um homem rico de família e era doutor, professor em Coimbra e, portanto, gastava todo o seu dinheiro nas livrarias. Portanto, não só recebia tudo aquilo que se ia publicando, como comprava. Portanto, esse foi o núcleo primeiro... O chave. A partir daí vieram o núcleo dos chamados extintos conventos. Todos os conventos tinham uma livraria. O que é que ele fez? Entregar a quem sabia disso o cuidado de os selecionar. Quem? Um dos bravos do Mindelo, Alexandre Herculano, que tinha conhecimentos e que tinha faro, digamos assim, bibliotecário. E então a biblioteca constituiu-se com isso, com esse fundo. E é uma das boas bibliotecas do país. Nunca saberemos o que teria sido Dom Pedro se tivesse, de facto, tido a educação sistemática, porque ele se bateu para os filhos e para a sua pátria de origem, Portugal. Mas sabemos que ele tinha dotes artísticos e alguns talentos muito curiosos. Absolutamente. Ele era um melómano, um apreciador de música. E não era apenas da música erudita. Até a famosa música popular, os lundus, quando ele teve liberdade de sair do palácio e poder vaguear como os rapazes da sua idade, ele tocava e cantava e imiscuía-se com aqueles que eram da sua idade. E, portanto, ele apreciava a música, mas sobretudo a música clássica, na qual tinha tido uma educação. Foi aluno do Domingos Bom Tempo e sobretudo, de um músico austríaco famoso, que foi para o Brasil, Neukomm, que, por sua vez, era discípulo de Haydn. O primeiro hino constitucional do Brasil é dele. Portanto, não é nenhuma, podemos dizer assim, não é nenhum favor que se lhe faz. E portanto, ele não era só um amante de música, ele era compositor. Exatamente. Dom Pedro fundou o primeiro museu de arte de acesso universal, que qualquer pessoa podia visitar, no Porto, na cidade do Porto, exatamente a partir de coleções de pintura que foram ficando para trás, claro, na fuga dos miguelistas. Sendo um romântico, ele tinha que valorizar as raízes do povo, que ele queria que sua filha governasse. Ora, para o educar, era preciso mostrar-lhe qual era a sua identidade, onde é que ela está plasmada? Nas artes que foram, ao longo do tempo, mostrando a sensibilidade do povo português. Porque ele tinha vindo de Paris, tinha passado pela Inglaterra, ele sabia o que se estava a passar por lá, designadamente na corte de Luís Filipe, em França. Ora, os franceses tinham recolhido imensas obras de arte, a quando das invasões, inclusive levaram de Portugal, nós sabemos, muitas coisas. Ora, e essas coisas foram para onde? Para a educação estética de um povo avançado como era o povo francês. Ora, porquê é que Dom Pedro não podia replicar uma formação desse tipo em Portugal, num país que ele agora queria reerguer? O que é curioso, Sr. Professor, é que a vida tem destas coincidências, é que o Palácio dos Carrancas, onde o Sr. Dom Pedro se instalou em 1832, quando chegou ao Porto, acabou por ser a casa, o Museu Nacional Soares dos Reis, desse primeiro núcleo museológico que Dom Pedro criou também em 1833, volto a sublinhar, durante a Guerra Civil. O que prova que, de facto, era uma preocupação maior a educação do povo, porque senão não era com certeza uma prioridade durante a guerra ele estar a fazer decretos. Porque a educação não é apenas ler e escrever, saber ler e escrever. É todo o resto. A sensibilidade e a identidade de um povo marca-se através de tudo que é artisticamente possível fazer. Dom Pedro é um rei romântico pela sua forma de agir, pelo seu desprendimento, porque ele, no fundo, viveu nós podemos dizer, viveu pobremente. Ele comia, como já dissemos, era muito frugal a comer, ele vestia-se
e vestia-se quando não estava em cerimónias oficiais. Conta-se que quando ele partiu do Rio de Janeiro para São Paulo, pelo caminho que tinha a fazer, tinham traçado um caminho e em determinado momento o seu cavalo era mais vigoroso, mais rápido que os outros, e ele andou mais depressa. Numa das terras chegou, bateu à porta, a dona da casa estava à espera de uma comitiva imperial, tinha o almoço preparado, tudo pronto, ele bateu à porta e disse: minha senhora, eu precisava de comer, não tem nada que me dê. Tenho, para si, eu também vou a caminho de São Paulo, etc, etc, mas ele ia ilameado, relativamente mal vestido. Ela percebeu pelo cavalo que o cavalo estava com sede e com fome, etc. E ela disse: eu dou-lhe, mas eu estou à espera do imperador, eu vou-lhe dar de comer, mas dou-lhe aqui na cozinha. E ele sentou-se na cozinha, comeu e foi-se embora. Quando chegou a comitiva, ela caiu de espanto e disse: então eu dei de comer ao imperador na cozinha, ninguém me avisou, eu não sabia. Ele parecia-me um viajante qualquer. Portanto, era uma pessoa modesta, de sociabilidade, podemos chamar-o assim. E, portanto, que gostava de se misturar com toda a gente. Com toda a gente. E, portanto, com os soldados ele era soldado, com os cantores, os músicos, os dançarinos, ele era dançarino. Era um pouco de tudo onde quer que estivesse. Nós não tivemos em Portugal, julgo eu, nenhum monarca com a versatilidade e, ao mesmo tempo, com a criatividade de circunstâncias que aconteceu a Dom Pedro. E o caso principal, maior, é justamente o ele ter escrito isto: o sangue que corre nas minhas veias é igual ao dos negros. Não há um sangue negro e um sangue branco. Não, o sangue é igual. Nós é que fizemos esta discriminação. Temos que acabar com ela. Os brasileiros e os portugueses devem muito mais do que durante muito tempo se disse. Siga-nos no Instagram, no Facebook e na nossa página onde pode rever este e os outros Visita Guiada.